Depois que o plano de Moscou de impor seu plano de paz à Ucrânia por meio dos Estados Unidos fracassou, hoje o Kremlin declarou oficialmente que não se deve esperar um acordo de paz rápido para a Ucrânia e sugeriu que a Rússia agora só vai aumentar as ações militares. Ao mesmo tempo, na administração de Donald Trump, foi declarado que aumentam as preocupações de que o plano de paz, que passou por mudanças após negociações com autoridades ucranianas, será rejeitado por Vladimir Putin. Por isso, Trump envia urgentemente Steve Witkoff para negociações com o ditador em Moscou para que Steve Witkoff tente convencer novamente o ditador careca a participar de algum tipo de negociação. E também para pressionar a Ucrânia, enfatizo, não a Rússia, mas a Ucrânia, a fazer maiores concessões. O ministro do Exército dos Estados Unidos da América, Dan Driscoll, durante sua visita a Kiev na semana passada, alertou a Ucrânia sobre a inevitável derrota no campo de batalha caso recuse uma solução pacífica. Estados Unidos da América tentaram convencer Kiev, com dados de Steve Witkoff, de que as tropas russas podem lutar indefinidamente e que os ataques aéreos só vão aumentar. Além disso, Driscoll alertou que os Estados Unidos da América não têm condições de fornecer à Ucrânia armamentos e sistemas de defesa antiaérea na quantidade necessária. Mas vamos analisar tudo isso com calma. Meu nome é Alexei Petchy. Vamos discutir esse assunto com mais detalhes, mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário neste episódio e siga meu canal no Telegram Petchy News. O link está na descrição deste vídeo. Publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube e ficar por dentro de absolutamente todas as notícias, pode fazer isso financeiramente com qualquer doação ou assinatura paga de patrocinador. Confira os links e dados bancários na descrição. Lá você encontra diversas plataformas, dados bancários, PayPal e carteiras de criptomoedas. Por isso, ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Então, como era de se esperar, depois que a Rússia não conseguiu, através de Donald Trump, impor à Ucrânia e à Europa seu plano de paz que por algum motivo foi apresentado como americano. No Kremlin disseram ser tolice esperar que a Rússia apresse um acordo de paz. A declaração de que um acordo de paz sobre a Ucrânia pode ser alcançado em breve é prematura. A declaração foi feita hoje pelo porta-voz do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov. Por enquanto, aguardem. Ainda é prematuro falar sobre isso, disse Peskov ao responder à pergunta se realmente, agora como nunca antes, a situação está próxima de um acordo de paz ser alcançado. Os russos dizem, não se apresse, é só fumaça. E aqui é apropriado citar imediatamente o representante de Trump, Steve Witkoff, que em conversa com o assessor de Putin, Ushakov, declarou diretamente que foi ele quem impôs isso a Trump. A ideia de que é justamente a Rússia que quer há muito tempo firmar um acordo de paz. Sempre quis isso, mas alguém sempre impedia, atrapalhava. Citação de Witkoff. Deixe-me dizer o que eu disse ao presidente Trump. Eu disse a ele que vocês, Federação Russa, sempre quiseram um acordo de paz. Eu disse ao presidente que acredito nisso. E eu acho que o problema é que temos dois países que têm dificuldade em chegar a um compromisso. Ao chegarmos lá, teremos acordo de paz. Eu até acho que talvez possamos elaborar uma proposta de paz com 20 pontos como fizemos em Gaza. Nós elaboramos o plano Trump de 20 pontos para a paz e acho que talvez façamos o mesmo com vocês. Ele está se dirigindo ao Ushakov. Agora, entre nós, eu entendo que para a paz é necessário Donetsk e talvez a troca de alguns outros territórios. Mas ouça, em vez de falar desse jeito, vamos falar de forma mais otimista, porque eu acho que assim chegaremos a um acordo. Acho que o presidente Trump vai me dar muita liberdade e autoridade para fechar um acordo. Então, se conseguirmos criar essa oportunidade, que eu conversei com Yuri e nós discutimos, acho que isso pode levar a um grande progresso. Este é um trecho da conversa entre Witkoff e Ushakov, daqueles vazamentos que foram publicados na Bloomberg. E sim, nesse trecho Witkoff admite que foi ele quem impôs a ideia de que a Rússia e Putin querem a paz. A análise das conversas vazadas de Witkoff com os russos está em outro episódio, confiram no canal. E como podem ver, os russos querem tanto a paz que não têm pressa em fechar um acordo de paz decente. E aqui lembro que o plano de paz da administração de Donald Trump, composto por 28 pontos, que segundo a Reuters foi baseado em propostas do Kremlin, passou por mudanças significativas. Após negociações com autoridades ucranianas em Genebra, Kiev rejeitou 3 pontos-chave exigidos por Moscou: a redução do efetivo das Forças Armadas da Ucrânia, a recusa em aderir à OTAN e a entrega total de Donbass.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sugeriu a Donald Trump uma reunião em Washington para tratar de questões territoriais, mas Trump ignorou o pedido. Ele foi para a residência Mar-a-Lago, na Flórida, para as comemorações do Dia de Ação de Graças. Agora, na administração de Donald Trump, crescem as preocupações de que o plano de paz, que passou por mudanças após negociações com os ucranianos, seja rejeitado por Vladimir Putin. Segundo o New York Times, que cita funcionários da Casa Branca, a versão inicial do documento, feita por Kirill Dmitriev e Steven Witkoff, exigia a rendição completa de Donbass, recusa da entrada da Ucrânia na OTAN, limites às forças armadas ucranianas e proibição de tropas estrangeiras no país. Além disso, a volta da Rússia à economia mundial, com fim das sanções e projetos com os Estados Unidos da América. Dos 28 pontos do plano, após as negociações em Genebra na segunda-feira, sobraram apenas 19. Forças Armadas da Ucrânia, proibição de aderir à OTAN e temas russo-americanos não têm mais restrições. E agora, segundo o político, os pontos territoriais também desapareceram do plano. Zelensky afirmou que discutiremos isso com Trump e que as garantias de segurança para a Ucrânia foram reforçadas. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, após as negociações, confirmou a intenção de enviar um contingente de paz à Ucrânia. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que não só militares britânicos e franceses, mas também turcos podem integrar esse contingente. Ou seja, esse ponto dos pacificadores foi excluído porque a Rússia exigiu que a Ucrânia desistisse da ideia. Até o momento não há sinal de que Putin aceite o novo plano, segundo o New York Times. Alguns funcionários de Trump acham que o Kremlin vai rejeitá-lo de imediato. E lá está Lavrov, realmente ele mesmo. O ministro das Relações Exteriores da Rússia declarou que Moscou espera da parte americana uma versão do plano de regulação ucraniana que seja coordenada com a Europa e a Ucrânia. Mas se lá houver uma citação de que foi apagado o espírito e a letra de Anchorage em relação aos entendimentos-chave que foram registrados, então, claro, isso será uma situação fundamentalmente diferente. Além disso, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, chamou o plano de paz supostamente proposto inicialmente por Donald Trump de o único substancial. Segue a citação. Acreditamos que isso pode se tornar uma base muito boa para negociações. Continuamos mantendo esse ponto de vista. Mas sabe como dizem corretamente, dê um dedo e ele morde a mão inteira. Uma fonte do The Washington Post, próxima a diplomatas russos de alto escalão, afirmou que até mesmo o plano inicial de Donald Trump já não é bom o suficiente para o Kremlin. Lá, exigem desarmar completamente a Ucrânia e deixá-la à mercê dos russos selvagens. Como afirmou a fonte do Washington Post, abre aspas, a decisão de Putin vai depender de sua avaliação sobre a reserva de estabilidade do país sob o peso das sanções. Se ele achar que os problemas vão se agravar no próximo ano, pode adotar uma posição mais flexível. E por isso, amigos, chegou a hora de finalmente impor novas sanções contra todos os parceiros comerciais da Rússia para colocar essa Rússia em isolamento total. É óbvio que lá contam aos russos que a economia está ótima, tudo está indo bem, mas a pergunta é, se a economia na Rússia está tão boa, por que aumentar os impostos? Claro que agora a propaganda está dizendo aos russos desinformados que a culpa é da Europa. Isso é simplesmente um absurdo. Se você não ouviu, sim, na Rússia a propaganda diz que o aumento dos impostos para os russos é culpa da Europa. E o Putin com a guerra dele. E é óbvio que Putin ainda quer acabar com a soberania da Ucrânia. No entanto, mesmo que Trump concorde com isso, não é tão simples tirar a soberania da Ucrânia contra a vontade do seu povo e dos seus aliados. Por isso, o Putin vai procurar novas maneiras de fazer com que o Trump pressione ainda mais a Ucrânia e não a Rússia. Por isso, vou repetir mais uma vez, está na hora de aplicar sanções na cara descarada do ditador careca Putin. De modo que nenhum aumento de impostos para os russos consiga salvar essa economia russa e para que esse navio russo finalmente afunde de vez. Essa é a única saída para essa situação. É impossível negociar de forma adequada com os russos, porque eles são sujeitos selvagens, que agora dizem que isso já não serve mais para nós. Nada servirá para eles, só a capitulação da Ucrânia. Vou colocar reticências aqui. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Cuidem-se. Até mais a todos.